Então vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e estudarmos sobre a terra na qual o Senhor escolheu se revelar. Ó Deus, o Senhor se revelou no tempo e no espaço, e nós queremos conhecer melhor o mundo em que o Senhor se revelou para que nós tenhamos uma melhor apreciação da Tua palavra. Ó Deus, saber que aquilo que nós temos nas Escrituras é algo verdadeiro, não é algo mitológico, mas algo que nós podemos apreciar e ver, ó Deus, e nos maravilharmos de como o Senhor fez tantas coisas, ó Deus, numa terra aparentemente tão pequena e tão insignificante aos olhos humanos, mas o local que o Senhor escolheu para revelar o seu nome. Deus nos ajuda para que essa disciplina possa nos ajudar a sermos melhores leitores da nossa Bíblia, ó Deus. Abrirmos as nossas páginas e elas terem mais cor diante de nós, à medida que nós apreciamos os locais onde os eventos bíblicos aconteceram. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor abençoe a mim o meu entendimento, me dá clareza de comunicação. Meu Deus, dá clareza de entendimento a cada um desses alunos que estão aqui, que sejamos edificados e venhamos a nos maravilhar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Terra de Israel, uma terra entre os continentes. Então, lá no texto de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, que é mencionado aí na apostila, diz assim: assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio dos povos, com as nações ao redor dela. E essa é uma descrição exata da terra de Israel, uma terra que está no meio dos povos, uma terra entre os continentes. Esse primeiro mapa aí mostra a localização da terra de Israel, aqui no meio, entre o continente asiático para cá, o continente europeu para cá e o continente africano para cá. Então, é uma terra que, apesar de ser muito pequena, é uma terra muito bem localizada, porque ele fica na interseção entre 3 continentes. E é por causa disso que tem tanta ambição em torno dessa terra, sempre existiu muita ambição em torno dessa terra. O Egito sempre quis dominar, porque ela é uma terra de passagem de comércio para a Mesopotâmia e para a Ásia Menor e para a Europa. Os impérios da Babilônia aqui e da Assíria aqui também quiseram dominar. Os persas e os medos que ficavam aqui também quiseram dominar essa região para controlar o comércio aqui. A Grécia e Roma também quiseram dominar. Os turcos, mais recentemente, que foram tirados daqui na Primeira Guerra Mundial, também quiseram dominar essa terra. Então, é uma terra que fica no meio dos continentes, entre os continentes da Europa, África e Ásia. E ela é parte de uma região chamada Crescente Fértil, uma região no Oriente Médio em formato semicircular, ou no formato de uma lua crescente, que é relativamente fértil devido à presença de rios. Se a gente voltar aqui no mapa, a gente vê essa região que eu circulei aqui, no formato mais ou menos de uma lua semicircular. Essa região aqui todinha é conhecida como Crescente Fértil. Então, ela é cercada ao leste e ao norte por várias montanhas, por uma cadeia de montanhas que faz parte da cadeia de montanhas dos Alpes do Himalaia, né, montanhas Zagros, montanhas do Kurdistão e montanhas Taurus. E embaixo aqui, ao sul, ela é cercada pelo deserto da Arábia e o deserto do Sinai aqui, certo? Então tem várias barreiras geográficas, naturais, que demarcam essa região, e aqui o mar Mediterrâneo, certo? Então, essa região da Mesopotâmia, ela é dividida em 2 regiões principais, ou essa região da Crescente Fértil, na verdade, é dividida em 2 regiões principais, que são a Mesopotâmia e o Levante. A Mesopotâmia é uma região dependente de rios, por isso que ela é fértil, por causa dos rios, os rios Tigres e o rio Eufrates, e o Levante, que é a região das montanhas do Líbano e de Canaã, que é principalmente dependente de chuvas. A gente vai olhar aqui de volta nesse mapa, você tem a região da Mesopotâmia e a região do Levante. Essa palavra Levante significa, em francês, erguido, levantado, né? Então, quando uma pessoa vinha do mar, por exemplo, aqui,
ela via, a primeira vista que se depara é com as montanhas que marcam a região aqui do Líbano e a região de Israel. Então, a crescente fértil, onde a terra de Israel está localizada, é dividida entre duas partes. A Mesopotâmia, a terra entre os dois rios, o rio Tigres e o Eufrates, e a terra de Canaã, que é a terra de montanhas, o Levante, que é marcada por montanhas que recebe bastante chuvas durante o ano. Chuvas o suficiente para ser fértil, para ser parte da crescente fértil. Crescente por causa do formato e fértil por causa da fertilidade. E a terra que Deus deu a Israel, a terra de Canaã, é uma terra marcada por chuvas. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Então Deus destaca isso lá em Deuteronômio capítulo 11. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Então, é uma terra que Deus trouxe para que Israel dependesse de Deus. Israel estava no Egito, onde lá você tem o rio Nilo, que dá abundância o ano inteiro nas suas plantações, apesar de ser uma terra deserta, mas o Nilo dá vida ao Egito. Então, eles tinham muita facilidade. Na Mesopotâmia, a mesma coisa. As civilizações da Babilônia e a Síria eram civilizações muito ricas por causa dos seus rios. Mas a terra que vocês vão é uma terra de montanhas e de vales. Não é uma terra plana como o Egito, nem como a Mesopotâmia. É uma terra de montanhas e de vales que bebe água do céu e o Senhor cuida dela o ano inteiro. Então, Israel dependia do Senhor para mandar chuvas durante o ano. Foi um local que Deus mandou Israel para testar a sua fé, testar a sua dependência do Senhor. Até o termo que é uma terra que mana leite e mel, que às vezes é mal entendido como é uma terra de muita fertilidade, é uma terra de abundância. Não. Uma terra que mana leite e mel diz respeito ao tipo de agricultura, ou tipo de subsistência que Israel iria depender. Iria depender principalmente da atividade pastoral, de cuidar de animais, e de uma agricultura muito mais simples do que aquela que era vista no Egito e na Mesopotâmia. Uma visão geral aqui da Terra Prometida. E aí a gente já entra no primeiro ponto do mapa, que são as divisões da Terra. A gente tem só alguns pontos aqui. As divisões geográficas. Primeiro, as divisões norte e sul, que você tem aí uma lista dessas divisões. A gente vê nesse mapa aqui, tá, os nomes estão em inglês, mas se a gente correr do norte para o sul, nessa direção aqui, de cima para baixo, a gente vai ver algumas regiões. Primeiro, do lado aqui da Cisjordânia, aqui o Rio Jordão, certo? Bem no meio, dividindo a terra. E na Cisjordânia, deste lado do Jordão, nós temos a região da Galileia. No meio, aqui, entre a Galileia e Samaria, a gente tem o Vale de Jezreel, certo? A gente vai ver um mapa melhor com isso aí. Depois, a região de Samaria. Depois, a região da Judeia e a região do Negev. Do outro lado, na Transjordânia, do outro lado do Jordão, a gente tem a região de Bassã, que é onde ficam as colinas de Golã, a região de Gileade, a região de Amon, Moabe, que é essa parte aqui, as campinas de Moabe, onde o povo de Israel ficou antes de atravessar, ficam aqui, e a região de Edom. Então, essas são as divisões norte e sul da terra. Se a gente quer ver um pouquinho do relevo norte e sul, aqui, nessa ponta aqui, a gente tem o lado norte, marcado pela montanha do Monte Hermon, que é o ponto mais alto da Terra Prometida, cerca de 2.800 metros de altura. E aí a gente vai descendo o Monte Hermon e a gente vê que toda a terra de Israel é uma região muito montanhosa, marcada por montanhas. Aqui no meio você tem uma parte mais baixa, que é o Vale de Jezreel, que é o Vale do Armagedon, bem aqui assim. Na região de Samaria, os montes Ebal, aqui, e o Monte Gerizim, o Monte da Maldição e o Monte da Bênção, quando o povo entrou na Terra Prometida, e as tribos ficaram uma nesse monte e outra nesse outro, dizendo as maldições da aliança e as bênçãos da aliança. Aqui você continua na terra de Samaria, o Reino do Norte, e chega aqui mais ou menos Jerusalém, e Hebron, que é a parte mais alta
da parte sul de Israel, que fica cerca de 900 metros de altura, comparado com 2.700, 2.800 aqui do Monte Hermon. Então, Jerusalém, em torno de 700 a 800 metros. E aqui você vê o nível do mar, certo? Essa faixa azul aqui. E abaixo do nível do mar você tem dois grandes corpos de água, né, ao longo do Rio Jordão, que é essa parte aqui. Tem o Mar da Galileia, que fica 210 metros abaixo do nível do mar, e o Mar Morto, que fica 400 metros, 430 metros abaixo do nível do mar. Agora, nós vamos caminhar do oeste para o leste, certo? Do Mar Mediterrâneo para dentro da Jordânia, certo? Então, nessa região aqui, é o segundo ponto das divisões leste-oeste aqui, você tem a planície costeira, certo? A região da Shefelá, se você ler Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, que dá as regiões, você vê que lá tem um nome Baixada, que é essa região aqui chamada de Shefelá. É o sopé das montanhas, você começa a subir as montanhas. Então, é isso que significa esse nome, sopé das montanhas ou Baixada, como é traduzido em Deuteronômio 1 e 8. Aqui é a região da Cordilheira Central, onde a gente viu aquelas montanhas, certo? Aqui é a região do Rio Jordão, do Vale do Rio Jordão, que é uma região abaixo do nível do mar. E depois, subindo novamente para uma região muito montanhosa, você tem o Planalto da Transjordânia. Essa parte aqui é inclusive mais alta, mais elevada do que essa região da Cordilheira Central. Se a gente for olhar aqui, olhando do lado do mar, certo? Para cá, do lado do mar Mediterrâneo, do lado do poente mesmo, nessa direção aqui, você tem o nível do mar aqui, certo? Você tem a planície costeira, a planície dos filisteus, a costa marítima, e aí você começa, aqui uma cidade dos filisteus, e aqui é a região da Baixada, conhecida como Shefelá, certo? Você começa a subir um pouco de 120 a 400 metros de altura, e aí você sobe para as montanhas centrais, na Cordilheira Central, e aqui a gente entrando para lá, você vai para o norte, para cá você vem para o sul, você tem Jerusalém aí, cerca de 700 metros, 750 metros acima do nível do mar. E aí, para você ir, por exemplo, para Jericó, que fica somente a 23 quilômetros de distância, muito pouco, como daqui para o Poço Doce, para a ilha ali, você tem uma diferença de altitude enorme. De 750 você desce para cerca de 200, 300 metros abaixo do nível do mar. Então, cerca de 1.000 metros de altitude de diferença de uma parte para outra. E se você quer atravessar para a Transjordânia, você tem que normalmente subir mais 1.000, 1.300 metros de altitude de montanhas. Então, é uma região muito acidentada, certo? Então, isso reflete, por exemplo, nas estradas. Por onde é que eu viajo? Imagina aqui se a gente vai daqui para Fortaleza e tem um caminho que é mais perto, mas você tem que subir a serra lá do Pacoti, Guaramiranga, para depois descer do outro lado. Mas tem um caminho mais longo que vai sempre plano, arrodeando, mesmo que sejam uns 50 quilômetros a mais, você normalmente vai escolher ir pela parte que é mais plana ao invés de subir uma montanha. Isso afeta também as estradas principais que marcaram os tempos antigos. A principal estrada internacional era essa parte aqui, chamada a Estrada Costeira Internacional, ou a Via Maris. É uma estrada cobiçada pelos egípcios, pelos babilônios, pelos assírios. Todos queriam dominar essa estrada, porque todo mundo tinha que passar aqui para poder fazer comércio. Então, ela vai por aqui pela beira do mar, cruza o Vale de Jezreel e vai na região da Síria até a Mesopotâmia. Outra estrada importante aqui, do outro lado do Rio Jordão, é a estrada chamada Estrada Real, o Caminho do Rei. A gente vê esses termos na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Números. Também é uma estrada muito importante de comércio, que vinha do Egito e conectava com a Mesopotâmia. E aqui pelo meio, uma estrada importante também, que é conhecida como a Rota da Cordilheira Central, que é também conhecido como o Caminho dos Patriarcas, o caminho onde Abraão, Isaac e Jacó viajaram nessa região montanhosa. Essa estrada corria pela crista das montanhas, né? Então, você tem uma série de montanhas e essa estrada ia por cima das montanhas, uma parte mais plana. Então, essa é uma estrada também importante, conectando o sul com o norte de Israel. E você tinha várias passagens aqui, alguns vales, mas não tantos, que você pode conectar de uma estrada principal para outra, através dessas estradas menores aqui.
Prosseguindo, agora nós vamos entrar de fato nas divisões da terra, divisões norte e sul, a gente viu em geral, agora vamos ver cada uma dessas divisões. Primeiro a Galileia, que fica lá no norte. No mapa de vocês, eu quero que vocês abram o seu segundo mapa lá atrás. Esse é o mapa que a gente vai ver durante essa aula inteira. Esse mapa aqui é a região da Galileia, que é essa região no extremo norte de Israel, certo? Então, só para não ter uma noção de distância, você tem aqui do extremo norte para o extremo sul, de Dan aqui até Berseba, você tem cerca de 200 quilômetros de distância, certo? E daqui do mar até o Rio Jordão, você tem cerca de 60 quilômetros. Tem aí na apostila de vocês dizendo essas distâncias mais ou menos. Então, aqui nesse extremo norte, você tem a região da Galileia, que tem várias sub-regiões que a gente vai ver cada uma delas. Então, o primeiro delas é o Vale de Ula. A gente vê uma região bem plana no meio, que é na parte que o Rio Jordão corre. Algumas cidades importantes, biblicamente importantes aí. O Vale de Ula é essa regiãozinha aqui, marcada por esse retângulo vermelho, certo? Uma parte bem plana. Essa cor no mapa indica baixo, nível baixo, certo? Abaixo. E essa outra cor aqui no mapa significa montanhas, certo? Essa cor, eu não vou dizer qual é a cor não, mas vocês sabem qual é. Eu não sou bom de cor não. Então, o Vale de Ula, dentro da região da Galileia, tem duas cidades importantes. A cidade de Tel Dan, que é onde a tribo de Dan se mudou, né? Eles herdaram uma terra perto dos filisteus que eles não conseguiram conquistar, então eles se moveram lá para o norte. Vamos procurar uma terra para a gente. Então, eles chegaram em Tel Dan, que é uma cidade que é marcada pela uma das nascentes do Rio Jordão. Esse é o Rio Dan, onde o Rio Jordão é alimentado por 4 outros rios, e um deles é o Rio Dan, que corre por dentro da cidade antiga de Tel Dan. Lá certo você vê onde é que fica Tel Dan, bem no extremo norte, no pé do Monte Hermon aqui, certo? Esse monte aqui é o Monte Hermon. Então, Dan fica ali, e aqui você tem ela foi uma cidade que foi ocupada por muito tempo. Aqui é um portão de uma cidade antiga. Isso aqui data mais ou menos de 2000 antes de Cristo, da época mais ou menos de Abraão. Abraão, quando ele perseguiu aqueles 4 reis para salvar Ló, ele veio até Dan. Talvez isso aqui existia quando Abraão perseguiu aqueles reis lá em Gênesis capítulo 14. Então, um portão de cerca de 4.000 anos de existência aí. Aqui é o portão da cidade de Dan, na época que ela existiu, quando os israelitas dominaram ela, certo? Então, você vê, os portões antigos tinham esse formato. Você tem, na verdade, 3 portões. 1, 2 e um terceiro portão aqui. E entre cada um desses portões, várias recâmaras. Por exemplo, se um inimigo viesse para atacar, ele tinha que passar por 3 portões. E dentro de cada uma dessas recâmaras, desses portões, tinha soldados esperando para matar os inimigos, ou em cima jogando óleo quente ou alguma coisa assim. Então, era feito para proteção. Também onde aconteciam negócios na cidade, né? As pessoas iam para o portão da cidade para fazer negócio. Quando era tempo de paz, era um local que ficavam os juízes da cidade para tomar decisões importantes. O portão da cidade de Tel Dan, a gente vai ver alguns outros como esse. E aqui um altar, os restos, né, de um altar, que é do tempo de Jeroboão. Você lembra quando Jeroboão dividiu o reino de Israel em 2, né, depois de Salomão? Então, Jeroboão construiu um altar em Dan. E aqui é os restos desse altar. Ele construiu um altar em Dan e outro em Betel, lá no sul. Para quê? Para o povo não ficar querendo ir para Jerusalém. Ele tinha dividido de Jerusalém. Então, vocês não precisam ir para Jerusalém. A gente vai ter um altar aqui e outro lá em Betel. Quem estiver mais perto de Dan, vem para Dan. Quem estiver mais perto de Betel, vai para Betel. Vocês não precisam ir para Jerusalém. Outra cidade importante, biblicamente falando, já em Josué capítulo 10, capítulo 11, você vê essa cidade mencionada, cidade de Azor. Aqui o monte da cidade. Você vai ver que todas as cidades que a gente vai ver aqui, todas as fotos, são em cima de um monte assim. Esse monte aqui, ele indica várias civilizações. As cidades eram construídas em cima uma da outra, né? Tipo, quando passava 100 anos e estava tudo destruído, então eles derrubavam tudo, ficava aquele entulho e eles construíam em cima de novo. Então as cidades são todas assim em cima de montes. E quando os arqueólogos vão escavando, quanto mais eles escavam, aqui você, por exemplo, tem um nível de 1000 a.C. Vai descendo,
1.200, 1.400, 2.000 a.C. É mais ou menos assim. Mais baixo significa mais antigo. Então, a cidade de Azor, que é a cidade que a gente vê no mapa mais embaixo, Dan fica lá em cima, Azor mais embaixo, dentro do vale de Ula, que era uma estrada importante que passava exatamente por ser plano. Aqui o portão da cidade de Azor, aqui você vê mais ou menos aquela mesma ideia lá de Dan, um portão, outro portão e outro portão mais lá na frente com recâmaras dentro, exatamente para essa questão de comércio. Aqui você vê uma ideia de armazém, para uma cidade, um local onde eles guardavam mantimentos, certo? Então, aqui os restos da parede que os arqueólogos conseguiram escavar. E aqui você vê o Vale de Ula, né? aquela parte lá do mapa, daquela outra cor lá, não sei, diga a cor para o verde, e as montanhas é o quê? Verde também, verde escuro e verde claro. Na parte verde escura lá é isso aqui. E aqui você vai subindo para as montanhas, certo? Não. Então, aqui, só para você ter uma ideia da importância da cidade, era uma cidade que tinha um armazém importante para guardar seus mantimentos. Alta Galileia. Ainda dentro da Galileia tem uma região chamada Alta Galileia, que é essa região montanhosa aqui. Saindo do Vale de Ula para a Alta Galileia, não tem muito evento bíblico que acontece aqui. É uma região que você praticamente não escuta falar na Bíblia. Tem um evento em particular em Josué capítulo 11, onde os reinos, quando Josué vem para cá, os reinos daqui se juntam para batalhar contra Josué, Azor sendo a capital desses reinos, e eles batalham nas águas de Merom. O Monte Merom, esse monte aqui, é o monte mais alto dentro da terra, tirando o Monte Hermon, que fica do outro lado do Jordão. O Monte Merom é o ponto mais alto da terra prometida, cerca de 1.200 metros de altura. E aí, em Josué capítulo 11, diz que a batalha entre Josué e Azor e os reinos os cananeus daquela região aconteceu nas águas de Merom. Em algum ponto aqui, algum lago por aqui, foi onde aconteceu essa batalha, mas não adianta passar muito tempo aqui, porque não aconteceu nada muito mais além disso. Aqui, Merom, o Monte Merom, bem aqui embaixo, dentro da Alta Galileia, é uma região que não tem tanta relevância para eventos bíblicos. A Baixa Galileia, sim, é uma região que tem extrema importância. Muita coisa aconteceu aqui em todos os tempos, no Antigo e no Novo Testamento. A Baixa Galileia, essa parte aqui, certo? Inclui o Mar da Galileia, aqui, e algumas outras cidades importantes. A primeira delas, Nazaré, não aparece no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é muito importante, a cidade onde Jesus cresceu, onde José, seu pai, e Maria, sua mãe, moravam, e da onde eles saíram daqui para Belém. Aqui você vê esse monte, que tem uma próxima foto, que tem um detalhe maior a respeito. Só aqui a localização de Nazaré, certo? Nazaré fica bem aqui, na beirada do mar, do Vale de Jezreel, Vale do Armagedon, certo? Bem embaixo aqui. E aí você consegue ver nessa foto aqui, aquele monte que eu apontei na primeira foto. Opa. É aquele monte ali. E ele dá embaixo para o vale. Você consegue já ver o vale lá embaixo. Certo? E esse monte aqui é chamado Monte Precipício, porque foi o local onde as multidões quiseram jogar Jesus de cima para baixo, quando o ensino dele estava contrariando eles quiseram jogar Jesus de cima para baixo. Daí, por causa disso, Jesus se mudou. Né? Depois desse evento, Jesus se mudou para a região do Mar da Galileia. E chegando no Mar da Galileia, que você já vê a água lá atrás, né? Consegue ver a água aqui, você tem esse monte aqui, chamado Monte Arbel. Esse lado aqui, principalmente chamado de Monte Arbel, com esse vale aqui onde passava a estrada, que vinha de Nazaré. Então você vê aqui Nazaré aqui. Para chegar na região do Mar da Galileia, você tinha que passar por esse vale aí, o Monte Arbel. Monte Arbel, a gente olhando de cima, olhando do norte para o sul, certo? O Mar da Galileia aqui, e a cidade de Tiberíades, bem aqui atrás, e aqui o vale que as pessoas viajavam para chegar em Cafarnaum, por exemplo. Aqui a gente está olhando de baixo agora, do Mar da Galileia, olhando na direção do Mar Mediterrâneo, na direção oeste, certo? Na direção do poente,
e aqui o Monte Arbel se destaca como uma montanha na beirada do Mar da Galileia. Esse é um monte importante porque é o monte onde Jesus subia para orar. Foi um monte que nunca foi muito habitado lá em cima, então era um local deserto, um local solitário onde Jesus subia frequentemente para orar. Provavelmente o local onde Jesus subiu na grande comissão para mandar os seus discípulos, e aí ele podia fazer discípulos de todas as nações, de lá no local onde ele poderia apontar para as nações, local onde ele subiu antes de escolher os seus discípulos também, foi aí o Monte Arbel. Aqui na Galileia também, agora na beirada do mar, também, assim como Arbel, você tem a cidade de Cafarnaum. Aqui é só um pouco daquilo que foi conseguido ser escavado até hoje. A cidade de Cafarnaum foi a cidade onde Jesus se mudou. Depois que ele foi rejeitado em Nazaré, ele se mudou para Cafarnaum e fez lá o local da sua habitação. Aqui nessa foto você vê a casa de Pedro, que hoje tem uma igreja católica em cima das ruínas da casa de Pedro, certo? Aqui a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus Cristo pregou muitos sermões dentro da sinagoga de Cafarnaum aqui. Cafarnaum fica, você vê aqui o Mar da Galileia, certo? 210 metros abaixo do nível do mar. Cafarnaum fica aqui ao norte do Mar da Galileia, nesse ponto aqui, na parte de cima do mar. E aqui dentro da sinagoga, aquela sinagoga que a gente viu lá de cima, aqui uma visão de dentro da sinagoga. Essas ruínas aí não são do tempo de Jesus. Essas ruínas são talvez do período 300 depois de Cristo, alguma coisa assim. E a gente sabe disso exatamente pelas pedras que são usadas. São pedras brancas, são pedras de mármore, né? Então isso indica um período posterior. Na época de Jesus se utilizava pedra vulcânica, pedra de basalto, que é conhecida dessa região por esse tipo de pedra. Então, mas aqui eu não tenho uma foto, mas abaixo aqui, se a gente olhar do lado de fora da sinagoga, tem um nível dessas pedras escuras. Então, onde Jesus pregou, talvez abaixo aqui, uns 3 metros aqui da onde a gente está, certo? Então, aquela ideia, né, que as pessoas construíam em cima das ruínas da cidade. Cada 100 anos, 200 anos, alguma coisa assim, as coisas se acabando, não, vamos derrubar e construir outra. Aí, aquelas ruínas ficavam como parte da fundação, e aí a cidade ia aumentando de nível. Outra cidade ao redor do Mar da Galileia, aqui a gente está olhando na direção da Jordânia, na direção leste do nascente. Você tem a cidade de Suscita, que não é muito escavada, ou Hipos. Então, essa cidade aqui é uma cidade que do Mar da Galileia se destacava, uma cidade em cima da montanha. Então, quando Jesus prega o Sermão do Monte, diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Talvez as pessoas imediatamente olharam para Suscita, para Hipos, que era uma cidade que se destacava ali na beirada do Mar da Galileia, que ficava desse lado aqui, certo? Do lado leste, olhando para lá. Então, nessa foto, a gente está olhando para o leste, para o sentido da Jordânia, para o sentido da Ásia. Nessa próxima foto aqui, a gente vê a mesma cidade, certo? As mesmas ruínas da cidade, olhando agora do leste para o oeste, no sentido, você vê aqui o Mar da Galileia, aqui embaixo. Aquela foto foi tirada de dentro de um barco para cá, essa outra foto na região de Gileade, aqui, essa região aqui é chamada de Gileade, olhando para o Mar da Galileia e vendo Suscita ali. Vale de Jezreel, outra região da Galileia. Não da Galileia, mas a próxima região, na apostila de vocês aí. Essa região verde escura aqui, em formato de flecha, certo? É mais ou menos o formato de uma flecha, com a ponta aqui em direção ao Monte Carmelo, e aqui o cabo da flecha em direção aqui ao Rio Jordão, passando aqui. É uma região extremamente importante ao longo da história bíblica, muita coisa acontece aqui. Napoleão Bonaparte dizia que o Vale de Jezreel é o perfeito campo de batalha, plano e com muitas entradas diferentes. Aqui a gente está, essa foto, em cima do Monte Carmelo, olhando para o lado do mar. A gente vê aqui uma curva no mapa. Se vocês olharem no mapa de vocês, tem uma curva perto do Monte Carmelo. Essa é a Baía de Aco e Haifa, a cidade de Haifa, moderna, e a cidade de Aco, aqui, olhando de cima do Monte Carmelo. Então, nessa foto aqui, a gente está aqui na ponta do monte, olhando nessa baía aqui, Aco.
Então, o Monte Carmelo é a ponta, marca a ponta do Vale de Jezreel. Aqui a gente está olhando de cima. Agora, a próxima foto, a gente vai estar aqui do lado, entrando no Vale de Jezreel, vendo o Monte Carmelo desse lado de cá, e o mar vai estar para cá. Vamos lá. Próxima foto aqui. Então, a gente está vendo aqui de lado, olhando para cima do Monte Carmelo, e o mar fica nessa direção aqui. Aqui você tem o ribeiro de Quizon, onde Elias matou os profetas de Baal, e o sangue deles correu por esse rio aqui, o ribeiro de Quizon, que ele drena o Vale de Jezreel, que fica para cá, em direção ao mar Mediterrâneo. Daqui é uma visão do Monte Carmelo, agora para o outro lado, para o lado do vale em si. A Jordânia fica lá naquela região ali, do lado de lá. Consegue ver? Uma cidade importante no Vale de Jezreel é a cidade de Megido. Até a palavra Armagedon, o Vale do Armagedon, significa montanha, Magedon significa Megido, a montanha do Megido. É o vale da montanha do Megido, onde a guerra final acontecerá. Então, Megido, historicamente, sempre foi uma cidade muito importante. Os egípcios queriam muito dominar e dominaram a cidade de Megido por algum tempo. Depois, Salomão dominou a cidade de Megido e construiu esse forte aqui, na cidade de Megido. Aqui, as ruínas de Megido, um sítio arqueológico muito importante. Azor, aquela cidade que a gente viu, é o maior sítio arqueológico de Israel. Eles estimam que para escavar toda a cidade de Azor, que é muito grande, levaria cerca de 600 anos. Megido é importante, é mais importante em termos de localização, mas em termos de arqueologia, Azor é muito maior do que Megido. Aqui você vê o sistema de água da cidade, essa parte aqui, e aqui o portão da cidade. Geralmente eles colocavam um sistema de água do outro lado da cidade, do outro lado do portão, porque se o inimigo ataca aqui, ele não fica de cara com a nossa fonte de água, que é a parte mais importante que a gente precisa para sobreviver. Aqui Megido fica no Vale de Jezreel, bem nessa posição aqui. Você vê como é estratégico, porque o Vale de Jezreel é como se fosse a rodoviária de Israel. Todo mundo tem que passar por aqui, certo? E aqui você tem um pequeno vale aqui que conecta com a planície. Então, quem vai para o Egito tem que passar por aqui. Quem vai para a Mesopotâmia tem que atravessar o vale e ir para lá, certo? E passando por Cafarnaum e indo para lá. Então, Megido era o portão do Vale de Jezreel, por assim dizer. Aqui tem uma visão do portão de Megido, certo? Olhando para o Vale de Jezreel, aquela mesma ideia de portão. Aqui uma visão de cima, olhando para o Vale de Jezreel, e aqui a gente consegue ver, por causa das nuvens, né? Não consegue ver muito bem, mas você tem aqui, aqui Nazaré. Consegue ver essa montanha aqui? Dá para ver um pouquinho? Nazaré. Aqui o Monte Gilboa, o Monte de Débora, né, onde ela ajunta para a batalha lá no livro de Juízes. Aqui o Monte Moré, com a cidade de Naim, onde Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Sunem, onde Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher que morava lá, bem pertinho um do outro, um milagre de ressurreição do outro. E bem aqui no pontinho a gente começa a ver o Monte Gilboa, que é o monte onde Saul morreu, onde ele se matou quando ele estava com os filisteus guerreando aqui no Vale de Jezreel. Outra foto de Megido, se a gente for olhar nessa foto aqui, essa foto é tirada daqui. Daqui, você vê esse despenhadeiro aqui, essas pés de tâmaras aqui, olhando para lá. Então aqui você vê os pés de tâmaras, e aí você vê Nazaré aqui, Monte Tabor, Monte de Débora, e o Monte Moré aqui no meio, certo? E o vale passando aqui, o mar fica para lá, certo? Aqui uma visão, nós estamos agora nessa foto em Nazaré, certo? Olhando para o Monte Moré. Aqui a cidade de Naim e do outro lado a cidade de Sunem, lá atrás o Monte Gilboa, certo? A próxima, aqui só a localização desse Monte Moré, o monte central aqui no Vale de Jezreel. Essa próxima foto aqui, você vê, nessa primeira foto nós estamos aqui olhando para lá. A próxima foto a gente vai olhar para cá. Aí está escondido aqui o Monte Tabor. Pronto, a próxima foto é o Monte Tabor. O Monte Tabor é inconfundível. Você olha qualquer foto, o monte mais redondinho que você vê é o Monte Tabor, é o Monte de Débora, onde Débora e Baraque ajuntaram os exércitos de Israel, certo? Então aqui você vê a pontinha do Monte Moré indo para cá, certo? Nós estamos aqui em Nazaré também, olhando para lá.
Fica esse monte aqui. O Monte Tabor e o Monte Moré, um do lado do outro. Agora a gente vai para o Monte Gilboa, que é esse monte aqui. O último monte do Vale de Jezreel, entrando na região do Jordão. Monte Gilboa, a foto de lado do vale, olhando para lá, olhando para o rumo de Jerusalém, para o sul, certo? O monte onde Saul se matou na batalha com os filisteus. Então, o Tabor, o Monte Gilboa, quer dizer, fica bem aqui. Aqui uma outra foto do Monte Gilboa, só que nós estamos em cima do Monte Gilboa, olhando para o vale. E aqui você já conhece o vale, ou o Monte Tabor, redondinho aqui atrás, certo? E o Monte Moré, aqui sem forma, no meio do vale. Nazaré fica logo lá atrás. O mar Mediterrâneo fica naquela direção ali, certo? E o Vale do Jordão fica para cá. Aqui uma vista do Monte Gilboa, olhando agora para o lado da Jordânia, para o Vale do Jordão aqui. A gente começa a ver umas montanhas por aqui, certo? As montanhas da Jordânia, o Monte Gilboa aqui e o vale. Essa ponta aqui do Vale de Jezreel é chamada de Vale de Arode, onde tem a fonte de Arode. A gente vê essa fonte de Arode em Josué, capítulo 9, se não me engano, quando Gideão junta os seus exércitos lá. Deus diz, você tem 30 mil homens? É gente demais. Leva eles para a fonte de Arode. Aqueles que beberem como cachorro, são esses o que eu quero para batalhar. Então, Gideão traz os homens aqui para essa fonte, aqui borbulha a água da pedra aqui mesmo, no pé do Monte Gilboa, e dá início a um rio. Então, é aqui que Gideão traz os seus homens para beberem água, aqui no pezinho do Monte Gilboa, já indo para a direção da Jordânia. Então, esse rio corre na direção do Rio Jordão para alimentar também um pouco o Rio Jordão. E aí o rio que sai daquela pedra. A pedra fica aqui atrás, onde a cavernazinha lá, onde a gente viu, sai a água da pedra aqui, borbulhando de fato, e o rio corre na direção do Rio Jordão. Alguma pergunta até aqui? Pode dizer. Poderia nos dar uma ideia de tamanho de Israel comparando com a nossa realidade aqui? Israel seria talvez a metade do Ceará. Metade do Ceará. Talvez de ponta a ponta, de comprimento, dá quase o tamanho do Ceará. Cerca de 400 quilômetros de ponta a ponta. O Ceará dá uns 500 e poucos quilômetros de ponta a ponta. Lá daqui da beira da praia até lá a região do Cariri. Certo? Dá mais de 500 quilômetros, né? Dá uns 600, né? 700? Então, Israel em torno de 430, alguma coisa assim. Então, e em largura, Israel dá 60 quilômetros, 90 na parte mais larga. Então, metade do Ceará ainda é muito. Né, não, são divisões mesmo de geografia, de topografia, de regiões diferentes, mas não necessariamente administrações diferentes. Mas eram divisões, por exemplo, as divisões das tribos. As divisões das tribos seguiam. Você vai, o vale que vai marcar a diferença entre Efraim e Zebulon. Então, as divisões da terra eram baseadas nessas divisões geográficas. Tem um vale aqui, tem uma montanha aqui, tem um rio aqui. Esse rio separa vocês dois. Então, é mais ou menos essas regiões que são obedecidas na divisão das tribos também. Certo? A gente vai ver, acho que na quarta aula, sobre as tribos, a gente vai ter uma ideia mais como isso é dividido de acordo com essas regiões também. Sim, pastor. Sim. Aqui 60 quilômetros até o Rio Jordão. Né? Daqui para cima dá 200, certo? É porque aqui é só o mapa dos eventos bíblicos. Mais para baixo, Israel tem mais terra hoje. Dá uns 200 quilômetros para baixo ainda. A gente não vai mostrar aqui porque não tem tanta importância biblicamente. Mas não são regiões administrativas, necessariamente. Por quê? Porque aqui hoje tem Palestina aqui no meio, tem um bocado de outras questões aqui que são mais importantes. Então vamos descendo aqui para Samaria. Estamos descendo norte para o sul. Não sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Ixi.
Samaria, região montanhosa aqui central, marcada pelo vale aqui. Primeira cidade importante aqui, você tem o vale de Dotã, que é o vale onde José foi vendido. Nesse vale aqui, os irmãos de José estavam apacentando e os ismaelitas passaram por aqui e foram para o Egito. O vale de Dotã fica bem aqui. Os ismaelitas provavelmente vinham daqui, negociando por aqui, entraram na terra, indo já para casa, passaram no vale de Dotã e entraram para a estrada. Descendo aqui, a gente vai para a cidade de Siquém, uma das cidades mais importantes em Samaria, a primeira capital, primeiro local onde Abraão veio, né, chegou em Siquém, a gente vai ver na próxima aula, marcado pelo monte Ebal e o monte Gerizim aqui do lado, e o vale aqui no meio cortando. Então é uma cidade importante, por quê? Porque tem um vale onde as pessoas podem viajar. Então é uma cidade que sempre foi muito importante na história bíblica. Aqui, Siquém, o poço de Jacó aqui, Sicar, onde Jesus encontra a mulher samaritana, e aqui a cidade de Samaria, e o mar lá na frente, o monte Ebal e o monte Gerizim aqui. Monte Gerizim, um monte importante para os samaritanos. Em qual monte se deve adorar? Nesse ou em Jerusalém? Aqui, um local onde tem os restantes de uma sinagoga do templo dos samaritanos. Aqui uma outra foto de Siquém, de cima do monte Gerizim, olhando para a cidade de Siquém aqui, certo? Sicar, a cidade onde Jesus encontrou com a mulher samaritana, ficava mais ou menos aqui. Siló também foi uma cidade importante dentro da região de Samaria, primeiro local onde o tabernáculo ficou por muito tempo, até os dias de Eli, até um pouco depois, antes de a arca ser perdida para os filisteus e ser trazida para a cidade de Kiriat Jearim. Siló foi uma cidade importante por causa do tabernáculo. Então fica mais ou menos aqui Siquém, a gente está descendo, mas aqui embaixo no meio de Samaria, aqui na região montanhosa. Aqui uma visão de baixo, provavelmente o local onde o tabernáculo ficava era na parte plana, na parte de baixo a cidade ficava em cima, o tabernáculo ficaria talvez aqui embaixo. Movemos para Betel, na divisa já com Judá. Betel foi uma cidade onde Abraão primeiro colocou a sua tenda, certo? Então, um local onde José também, na sua fuga, ele viu aquela visão da escada, foi aqui em Betel. Jacó, eu falei o quê? José, Jacó, pai dele, né? Planalto Central de Benjamim. Aqui nós estamos na divisa entre Samaria e Jerusalém. Benjamim é o irmão menor que fica no meio dos dois irmãos grandes. Efraim de um lado, Judá do outro. Benjamim aparta na briga dos irmãos bem no meio. Aqui é a região do Planalto Central de Benjamim, uma região de extrema importância, porque tudo passava por lá, né? Então você tem a cidade de Micmas e Geba aqui do lado de cá, e esse vale aqui que faz a divisão entre Benjamim, entre Efraim do lado de cá e Benjamim e a região da Judeia do lado de cá. Aqui esse vale aqui, por exemplo, é onde Jonatas, quando ele vai atacar a guarnição dos filisteus, o texto lá em 1 Samuel capítulo 14 diz que ele desceu de Gatinhas dos despenhadeiros, subiu de Gatinhas para a guarnição dos filisteus. Tem lá, eu lembro até do Edinaldo lendo aqui aqui na leitura bíblica anual aqui um tempo atrás. Então foi aqui, descendo desse despenhadeiro, os filisteus ficavam aqui e os israelitas no tempo de Saul, numa guerra acontece aqui nessa divisão. Então aqui, mais ou menos aqui, essa divisão entre Samaria e Judá. Cidade de Gibeão. Os gibeonitas enganaram os israelitas quando eles estavam entrando na terra. Você lembra daquele episódio? A gente vai falar um pouco sobre ele. É uma cidade importante. Eles se mentiram para os outros, né, dizendo que vinha de longe, bem pertinho. Aqui, bem pertinho de Jerusalém. Jericó fica logo ali. E era uma cidade muito importante. Que Gibeão fica dentro dessa região do Planalto Central de Benjamim aqui. Aqui Nebi Samuel, é uma montanha que a tradição diz que é o local onde Samuel foi enterrado. Logo lá atrás dessa montanha você já começa, lá de cima você começa a ver Jerusalém, para lá, e Gibeá de Saul. Então fica mais ou menos aqui, nessa parte. E você já começa lá de cima a ver Jerusalém. Que é a próxima parte. Nós entramos agora na Judéia. Essa região aqui,
que inclui também a região da Shefelá e o deserto da Judéia, aqui do outro lado. Então, Jerusalém, aqui nós temos uma visão olhando para o sul, na direção de Belém, na direção do deserto, para lá. Certo? Aqui você tem a cidade, o monte do templo desse lado de cá. O vale de Cedron, ou vale de Josafá, né? Aqui no meio. E o Monte das Oliveiras aqui. Então, Jesus ficava em Betânia, aqui na casa de Lázaro, por exemplo, de Maria e Marta, e ele descia frequentemente, atravessava o vale de Cedron e entrava na cidade para ficar no templo ensinando. E depois ele voltava. Por quê? Porque era caro ficar em Jerusalém. Então, os pobres, quando vinham para as festas, eles ficavam nas cidades perto. Então, Betânia era uma cidade, Betfagé, aqui no Monte das Oliveiras, para o lado de cá, que é o lado leste, o lado do poente, o lado para lá, o lado do mar, no mar Mediterrâneo, e para lá, Belém, próxima cidade. Aqui a gente vai aqui, Jerusalém, bem aqui. Jerusalém é fácil de achar em todo o mapa. Você vai para o Mar Morto, na ponta do Mar Morto você vem caminhando para o lado de cá, você chega em Jerusalém, certo? Aqui nós estamos dentro daquele vale de Cedron, que eu falei, o muro da cidade bem aqui, né, o muro do templo, o Monte das Oliveiras aqui, olhando o vale de Cedron na direção de Belém, na direção de Hebrom. Esse monte aqui provavelmente foi o monte de onde Abraão subiu e ele viu o local onde ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. Né? Ele vindo lá de Hebrom, chegando na região de Moriá, aqui, que é o vale de Cedron, nós estamos olhando de baixo. O monte do templo aqui. Leste para cá, nascente, poente para cá, mar Mediterrâneo, nessa direção, e sul, na direção de Belém. Jerusalém visto de cima, novamente aqui, Monte das Oliveiras, Jardim de Getsemane bem aqui, o Vale de Cedron, onde Jesus descia do Monte das Oliveiras e entrava dentro do templo, e aqui Jerusalém, olhando para a direção do mar. Aqui Belém, Belém é essa cidade bem aqui, no topo da montanha aqui, certo? Aqui os campos de pastores, certo? Mais ao sul, cerca de 8 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, Jerusalém aqui, Belém fica bem aqui. Aqui os campos de pastores, nós estamos olhando de Belém para a direção do Mar Morto aqui, as montanhas da Jordânia aqui do lado de cá, certo? Mar Morto aqui no meio, entre essa montanha e essa tem desce significativamente para o Mar Morto. Aqui os campos de pastores, onde eles ouviram as novas de que Jesus havia nascido. Aqui um pastor de ovelhas, aqui em torno da região de Belém, região de bastante pasto. Cidade de Hebrom, onde Abraão se estabeleceu. Esse monumento aqui foi construído por Herodes, em cima da caverna de Macpela, que foi a caverna que Abraão comprou para ser sepultado ele e sua família no campo de Manre. Então, esse monumento aqui é em celebração aos patriarcas. Hebrom fica bem mais ao sul, cerca de 25, 30 quilômetros de Belém. Entramos no Negueb, deserto. Tem mais, o quê? 5 minutos aí? Não, 5 minutos só quando tocar o sinal, né? Negueb aqui é a região do deserto, onde Abraão também viveu bastante, em tendas, com os seus rebanhos, que é a região bastante deserta, mas não é um deserto baixo, é um deserto montanhoso, certo? Então a gente tem aqui a região de Berseba, a cidade de Berseba, aqui, que foi onde Abraão se estabeleceu por algum tempo, o poço da cidade de Berseba, talvez um poço bem antigo do período de Abraão também. A cidade aqui em si não é do período de Abraão, é do período dos reis. Na verdade é uma guarnição militar. Aqui é o portão da cidade. Né, a gente vê um portão simples, mas aí você olha de cima, aqui é o portão, você entra, e para entrar de fato na cidade você tem que atravessar 1, 2, 3 portões. E aqui as recâmaras dos portões, aqui de um lado e de outro. Berseba fica no deserto. Isso aqui não foi local onde Abraão morou, mas na região onde Abraão morou também. Aqui o sistema de água da cidade, você vê essa escadaria descendo
Então, região de deserto, toda a água da chuva que caiu você tem que armazenar. Então, você desce muita escada para poder chegar no local onde eles armazenavam água, já que era uma guarnição militar, eles precisavam de água o tempo todo. Descendo um pouco mais, não está no mapa de vocês, mas o deserto de Zin, que foi o deserto onde os filhos de Israel perambularam por 40 anos. Você vê, não é um desertozinho de areia bonitinho que nem o Saara, é um deserto muito mais acidentado aqui do que desertos que a gente costuma ter em mente. Um deserto extremamente montanhoso, algumas partes desse deserto mais altas do que Jerusalém, por exemplo, de 800 metros de altura, uma região bem alta, é o deserto elevado. Essa região aqui, Negev aqui, certo? A cidade de Berseba fica bem aqui, e o deserto de Zin, na porta da terra prometida, aqui onde o povo de Israel perambulou. Aqui o Nahal Zin, um vale onde, quando chove, corre água, né? E aí provavelmente onde os espias entraram para conhecer a terra prometida. Certo? Eles, vamos seguir o curso das águas, né? Provavelmente desceram aqui, que é bem mais plano, bem mais fácil de viajar aqui nessa parte aqui, certo? Aqui uma outra foto olhando de baixo daquele vale para cima. 5 minutos, estão me avisando ali. Deserto de Zin. Agora divisões do oeste para o leste. Tem um pouco menos de material. Planície costeira, terra dos filisteus. Dominaram essa parte aqui, fizeram muitas guerras com Israel. Eu tenho algumas cidades importantes. Cidade de Ascalon, aqui. Cidade de Gaza, mais lá, onde tem a faixa de Gaza hoje. Nós estamos olhando na direção do Egito, para o sul, o mar bem aqui. Ascalon e Gaza eram 2 cidades dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades, tem aí o nome na apostila de vocês. Ascalon, Gaza, Asdod, Ecrom e Gate. As 5 cidades principais dos filisteus que ficavam nessa planície costeira. Gaza fica aqui, ao sul. Ascalon mais ao norte. Próxima cidade, ainda a foto de Ascalon, olhando para o mar. Teatro que existe moderno lá. Porto de Asdod, mais acima, subindo para Tel Aviv, certo? Mais aqui, Gaza, Ascalon, Asdod. Na beira do mar também, tem um porto importante atualmente. Chegamos em Jope, subindo um pouco mais. Aqui o porto de Jope, a cidade antiga de Jope, onde Jonas quis fugir de Deus. Cidade de Tel Aviv lá ao longe, a capital atual de Israel, certo? Na beira do mar. Um pouco mais acima, mais ou menos na altura de Jerusalém, um pouco mais acima de Jerusalém, só para você se situar no mapa. Aqui chegamos em Cesareia Marítima, bem mais a norte, aqui o Teatro de Cesareia, olhando para o mar, construído por Herodes o Grande, antes de Jesus Cristo, certo? E aí você ainda vê, o teatro permanece ainda até hoje, certo? Cidade de Cesareia Marítima, que foi a capital de Israel na época de Jesus. Era onde tinha tudo. Os juízes, procuradores, governadores, só ia para Jerusalém de vez em quando. Mas o local da capital romana mesmo era em Cesareia. Aqui uma foto de Cesareia, do topo. O porto de Cesareia que Herodes construiu, certo? Aqui você vê o teatro lá ao fundo, lá atrás. Aquele teatro onde a gente viu. Hipódromo, local de corrida de cavalos aqui. Aqui era o palácio de Herodes, com a piscinazinha na beira do mar. A gente vai ver um pouco mais a respeito dessas coisas quando a gente falar sobre a vida de Jesus Cristo e de Paulo também. Aqui o aqueduto de Cesareia, onde ele trazia água lá do Monte Carmelo para alimentar a sua administração. Né? Então ele construiu esse aqueduto de 7 quilômetros, os canos, né, correndo aqui por cima. Não tinha cano, mas a água corria aqui por cima. Chegamos de novo ao Monte Carmelo, né, olhando para a Baía de Haifa e aquela mesma foto, lá em cima, naquela curva, e aí a gente cobre aqui a planície costeira. Eu quero cobrir agora só tem 5 minutos, vai cobrir só a parte da Shefelá de Judá, certo? E daqui a gente termina. Então a Shefelá de Judá é uma zona de colchão, porque os filisteus estão na beira do mar, os judeus, os israelitas estão nas montanhas, e a Shefelá, essa região de 120 a 400 metros de altura, é a divisão. Então, muita guerra acontece aqui. E ela é marcada por 5 vales. Você vê aqui no mapa,
5 entradinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui não é tão importante, mas 5 vales principais. O Vale de Aijalon. Cada uma delas tinha uma cidade guardando, para ver quem queria entrar. Aqui nós temos a cidade de Gezer, fortificada por Salomão. Próximo, Vale de Sorek, onde Sansão cresceu, né, e aconteceram as coisas. A cidade de Bet-Semes aqui, certo? Olhando para o Vale de Sorek na direção do mar. Próxima, Vale de Elá, onde a batalha entre Davi e Golias acontece. Nós estamos aqui de cima da cidade de Azeca, que era a cidade importante que guardava o vale. Lá embaixo, a gente vê o vale, o local da batalha entre Davi e Golias. Os israelitas aqui, os filisteus do lado de cá e a cidade de Azeca, da onde a gente viu a outra foto, de lá para cá, certo? Aqui é a cidade de... sumiu o nome. Mas a cidade de Maressa, Vale de Guvrim, olhando Maressa, olhando também para o Vale de Guvrim, vale importante também. Cidade de Laquis, a última cidade da Shefelá, lá em cima a cidade, aqui a rampa para subir a cidade, para o portão, e ela olhando para o Vale de Laquis, uma cidade importante guardando a região montanhosa, certo? E aí a gente termina aqui a nossa aula. Deserto da Judéia, só passar, ter uma noção do deserto. Fortaleza de Massada, cavernas de Curã, a terra de Jericó, aqui na região de Jericó, um vale aqui importante. E aí subindo para o Vale do Jordão, Mar Morto, cidade de Jericó, cidade de Bet-Seã, onde o corpo de Saul foi levado pelos filisteus e pendurado nas paredes da cidade. Aqui o Vale do Jordão lá embaixo. Rio Jordão. Parte do batismo no Rio Jordão. Rio Jordão saindo, aqui Teldã novamente. E chegamos aqui no final ao Monte Hermon, que é a parte mais alta de Israel, 2.700 metros de altura. O ponto mais ao norte de Israel e o ponto também mais alto de Israel, neve o ano inteiro, provavelmente o Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos aqui. E a sua glória se revelou ali, com toda a neve que tem ali em cima, você pode ter uma noção mais ou menos de aquela luz se refletindo na neve do Monte Hermon, com aquela visão gloriosa dos discípulos aí em cima desse monte. Provavelmente é um monte da Transfiguração. Então, terminamos aqui e na próxima aula a gente entra na vida de Abraão e no Êxodo. E aí a gente vê esses mapas, na verdade, outros mapas com mais detalhes, mais de perto, também com fotos assim. Espero que tenha sido de ajuda. Não temos tempo para mais perguntas hoje.